Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um devocional nesse ambiente. Hoje nós vamos começar um livro novo. Eu ainda não li esse livro, mas eu já vi várias passagens dele e é um livro lindo. É um livro de 5 capítulos, o livro de Tiago. E hoje nós vamos começar e terminar esse livro. Não hoje, né? Vamos tentar ler um capítulo por dia. E então em 5 dias a gente termina. Eu ia gravar no lago, mas tá chovendo, então eu decidi gravar em casa porque lá ia estar tudo molhado. E olha só, eu coloquei uma luzinha azul aqui atrás para que cada livro a gente coloque uma cor, tá bom? Então, Tiago vai ser a cor azul. Eu quero já pedir de antemão que se você tá aqui nesse vídeo, curta e se inscreva no canal. O YouTube entende que é um vídeo relevante e entrega para mais pessoas. E quando com essa atitude sua de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, esse vídeo chega para mais pessoas e mais pessoas são alcançadas, você também está contribuindo com a obra do Senhor. Você também está sendo um divulgador do reino de Deus. Na Bíblia diz que a palavra é a coisa mais importante. Deus, ele fez tudo com uma palavra. Se ele quisesse ter feito somente com pensamento, ele faria, mas ele falou. Então a palavra tem esse poder. A Bíblia também diz que na nossa boca tem poder de vida e de morte através das palavras. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se uma pessoa é edificada, se uma pessoa se converte através de um vídeo desse, são bênçãos que estão sendo liberadas e entregues. Você está recebendo bênção e você está liberando bênção. Então, não retenha só para você, libera, passa. Se veio alguém na sua cabeça, já manda para essa pessoa também. E vamos começar. Olha só, no início de todo livrinho tem um prefácio e saudação, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão das saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Já começa difícil, né? Porque, tipo, provação a gente sabe que é provação. Provação é um problema. Provação é uma prova, é uma coisa difícil que está acontecendo. Às vezes pode ser uma provação pequena, sei lá, um emprego que você perdeu ou que você não quer estar. Mas às vezes pode ser uma provação de morte, pode ser um ente querido que você perdeu, um marido, uma esposa, pode ser um filho nas drogas, pode ser tanta coisa. Provações tem de todo tipo e no mundo vai ter a todo momento. Mas aqui Tiago está dizendo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por provação. Como que a gente se alegra passando pela prova? Como que a gente consegue fazer isso? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que ele quer dizer com isso? Toda provação coloca a nossa fé à prova. É como se fosse uma prova mesmo. A gente está passando ali por uma prova. Então a nossa fé está sendo abalada, a nossa fé está sendo testada. E quando a gente passa pela provação e não desfalece e sai dela com fé, a gente produz perseverança. Quem tem perseverança não desiste nunca. Quem tem perseverança dá certo na vida, porque não desiste. E a gente adquire perseverança como? Passando pela prova e se mantendo firme. Eu falei ontem para vocês que Deus, ele não nos livra da prova, ele nos livra na prova. Então, na prova, se tivermos fé, ele nos sustenta e nada nos abala. A gente está ali passando e dando glória. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Cadê meu lápis? Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Gente, você sabe que se você tiver sabedoria, você anda com Deus. Foi um tema que eu trouxe ontem, né, do vídeo. Como saber se eu ando com Deus? Se você tiver sabedoria, você anda com Ele. E até porque a sabedoria essa só provém de Deus. Então, se você tiver ela, foi Deus que colocou em você. Foi Deus que colocou no seu espírito essa sabedoria. Então, se você tiver, você já anda com Deus.
E como é que você adquire? Pedindo a Deus, porque Ele dá liberalmente, Ele tem sabedoria para dar, para entregar aos seus filhos, Ele quer nos entregar sabedoria. Então, nossa mente, ela tá tão cheia de lixo, tão cheia de crença, tão cheia, que a gente não sabe nem pedir uma coisa que Deus tem para dar. Tipo, não é uma coisa difícil. Ele não tem pouquinho ali para dividir e dar para os escolhidos. Ele tem para dar para todo mundo. Então, é só pedir. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eis a questão, né? Por que as pessoas não têm sabedoria e quando pede não é ouvido? Porque pede errado, porque pede mal, porque pede sem fé, pede duvidando. Não adianta a gente duvidar das coisas que Deus faz, das coisas que Deus já fez. Ele é Deus, Ele é a estrela da manhã, Ele é o nome que está acima de todos os nomes, Ele é soberano, Ele é perfeito. Então não adianta a gente duvidar, mas como que não duvida, cara? Como que eu já tive nesses momentos assim de tipo, eu crer, eu acreditar em algo, mas a dúvida surgir e é mais forte, né? Não tem que ser. Então a nossa missão aqui é estar sempre sendo limpo pela palavra para que a gente consiga acreditar sem duvidar. Tem uma passagem que fala sobre a hora que Jesus ia encontrar os discípulos dele por sob o mar. Os discípulos estavam no barco e Jesus vinha andando. E aí Pedro falou: se é tu mesmo, me chama para eu ir até você por cima do mar também. E ele falou: vem. Porque nós temos esse poder, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus e Jesus Cristo nos encheram de poder, de propriedade para pisar em serpentes, escorpiões, para fazer todas as coisas, para mover um monte de lugar. Tem, acho que é em João, se crerdes e pedires para esse monte sair de lugar, ele assim o fará. Então a gente tem esse poder, a gente tem essa propriedade. Então peça com fé, sem duvidar. E quando pedir, já agradeça. Obrigada, Senhor, por mim constituir toda a sabedoria, por encher meu espírito de sabedoria divina. Porque Deus ele tem para liberar para todo mundo. Que todos liberadamente. Peça com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Desculpa. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Gente, essa parte aqui, por que fala assim, do pobre e do rico? Geralmente, os ricos, eles adoram o dinheiro, né? Eles têm o dinheiro como uma parte muito importante da vida, né? Então, quando o Tiago fala aqui, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, porque quando você tem orgulho da sua origem, da sua dignidade, você alegra a Deus, você deixa o coração de Deus feliz. Mas isso não quer dizer que todo pobre, que toda pessoa humilde não seja pecador, não adore também o dinheiro, porque toda falta ela traz um sentimento. Então, a pessoa que tem falta de dinheiro, a pessoa que tem escassez financeira, essa pessoa vai estar estressada, essa pessoa vai estar nervosa, essa pessoa vai estar ansiosa. A maioria das ansiedades, dos distúrbios de ansiedade está ligado diretamente ao dinheiro, diretamente a contas para pagar. Então, olha como que o dinheiro ele tira a paz do ser humano, ele provoca contendas, guerras, tudo é por causa do dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque mesmo que tenhamos, porque o dinheiro ele é importante, você vai no mercado fazer suas compras do mês e somente se Deus quiser, que
pessoa ali, a pessoa do caixa, te dê as coisas, né? Sei lá, por um milagre, você vai levar para casa sem dinheiro. Mas caso contrário, se não for dessa forma, você precisa de dinheiro. Você precisa do dinheiro para pagar suas contas, seus boletos e tal. Só que o dinheiro, ele não pode, a gente não pode servir a ele. Ele tem que ser o nosso servo. Quando a gente serve a ele, a gente adora Mamon, que é o Deus das riquezas. E não se pode adorar dois senhores. A gente tem que adorar só um, somente a Deus em primeiro lugar e único. Então, tem que ter muito, muito equilíbrio. E olha só, todas essas coisas que eu tô falando aqui para vocês é muito, muito para mim, porque crer, acreditar sem duvidar é muito desafiador, mas é um exercício. A gente vai acreditando todo dia, a gente vai se limpando pela palavra todo dia, a gente vai reforçando que Deus é conosco todo dia, a gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ouve uma pregação, a gente ouve um louvor. Isso tudo vai reforçando e limpando a nossa mente de todo o lixo que foi colocado, porque tudo que somos, a nossa mente, ela é resultado do que vivemos, de quando a gente era criança, do ambiente que a gente teve, do que a gente ouviu, do que a gente passou, do que a gente viu. Então, quando nós decidimos andar com Deus e crer sem duvidar, a gente precisa diariamente estar se enchendo da palavra, porque é dessa forma que vai acontecer uma obra, uma verdadeira limpeza, e a nossa mente vai voltar ao estado original. Aquele estado que foi criado por Deus, sem lixo emocional, sem trauma, sem intervenção das coisas que vivemos. Então, crer sem duvidar é desafiador e é um exercício diário. Tem dia que a gente crê sem duvidar em uma coisa, mas tem uma coisa que a gente não crê, que a gente pensa, poxa, não, é difícil. Todo mundo tem, tipo, uma coisa que queria que acontecesse, mas pensa, será? Quando a gente pensa esse será, a gente já não tá crendo, sabe? E eu não tô falando de que, sei lá, eu queria comprar uma Ferrari esse ano. Será que eu vou comprar? Aí eu duvidei. Não, não é sobre isso. A gente tá falando de coisas que sejam voltadas ao reino de Deus, né? A gente tá falando, por exemplo, da sua comida, do que você vai comer hoje. Deus, ele provê diariamente o básico para você. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Deus, ele provê diariamente o básico que você precisa. Ele nunca vai deixar você necessitado, ele nunca vai deixar você passando fome. Ele sempre vai lhe entregar o que você precisa. Talvez não seja, sei lá, sushi, porque você ama sushi e você quer comer sushi. Talvez não seja sushi, talvez seja feijão e arroz. Mas a tua necessidade ele vai suprir. Ele vai prover. Então, creia sem duvidar. Creia sem duvidar. E isso eu tô falando para mim. Eu tô sendo limpo pela palavra nesse momento. Quando eu leio, eu passo para vocês, eu tô aprendendo, eu tô passando ensinamento e eu tô me limpando da palavra, eu tô me limpando com a palavra e me enchendo da palavra. Para que quando venha um pensamento de tipo, será se eu já vou cortar esse pensamento, eu já vou falar, não tem isso de si. É com certeza, porque Deus, ele não é um Deus de dúvidas. Deus é um Deus de certeza. Ele é um Deus que faz e ponto final. E é somente a gente não duvidar. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. E a erva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murcha o rico em seus caminhos. É isso que eu tô falando aqui, né? De tipo, o rico, ele confia muito no poder da sua conta bancária, né? Eu era assim, eu era esse tipo de pessoa que se eu tava com dinheiro, eu tava feliz. Eu já falei isso aqui em outro momento. Se eu tinha dinheiro na minha conta, eu tava de bem com a vida e tratando todo mundo bem. Se eu não tinha, eu já tava estressada, eu já tava com raiva, eu já tava tratando as pessoas mal. E eu era dessa forma. E quando eu tive o meu momento de secreto com Deus no início de 2024, a primeira coisa que Deus me pediu para abandonar foi o dinheiro. Ele me pediu para abrir mão. E ele me pediu de uma forma, tipo, por meses ele me pedia para eu abrir mão, para eu abrir mão, para eu deixar para lá, para eu abrir mão, para eu não querer aquilo mais. E eu tava segurando, gente, eu tava segurando. Vamos fazer uma demonstração aqui. Imagina que isso aqui sou eu. Aqui era o que Deus estava pedindo para eu abandonar. E eu assim, ó.
E eu assim, segurando, segurando, segurando. Tanto é que a minha mão fica toda machucada, né? Aqui tá tudo machucado. Então foi assim que eu fiquei. É assim que eu saí da situação em que eu tava segurando com todas as forças, mas Deus não queria que eu tivesse nela. É assim que acontece com os ricos, com quem adora Mamon, o Deus das riquezas. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aquilo que se foi falado aqui no comecinho. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Depois de ter sido aprovado, depois que passou pela aprovação, você passou pela aprovação com fé, crendo que não que aquilo ia simplesmente sumir e deixar de acontecer e você esquecer que aconteceu, não, mas crendo que Deus ia lhe sustentar naquela aprovação. Passar pela aprovação com fé e perseverança é isso. Senhor, eu tô passando, mas eu sei que o Senhor tá comigo. Então o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar estratégias para que eu saia dessa provação. Isso é passar pela aprovação com perseverança. E sendo aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Deus ele não tenta os seus filhos. Deus ele não é um Deus de tentação, né? Existe outro que é o diabo, é o Satanás. Ele é o tentador. Ele é o tentador da humanidade. Ele quer que todo mundo se desvie. Ele quer levar todo mundo para o inferno. E tá sim de gente indo para o inferno por não ter se atentado ainda para isso. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A carne é fraca, gente. E olha o tanto de coisa que o dinheiro promete. Dinheiro promete carro, dinheiro promete mansão, dinheiro promete viagem, dinheiro promete homem, mulher, o dinheiro promete tanta coisa. E quando você está fraco, quando você está em pecado, você se deixa levar, você é tentado, por isso você vai. E você se entrega à tentação. Então, é isso que quer falar aqui. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Uma coisa vai levando a outra. Você pode começar trabalhando por um bem, tipo, maior, por exemplo, por um propósito. Eu vou trabalhar, ficar melhor, tipo, ficar... Como o termo que... ficar bem financeiramente, vamos dizer assim. Eu vou ficar bem financeiramente para dar o melhor para minha família, vamos dizer assim. E ali no caminho você se esquece que esse era o seu propósito inicial e você só começa pensando no dinheiro, em ganhar mais, em ganhar mais, em ganhar mais, porque o ser humano tem essa questão de que, tipo, você ganha 5 mil e você passa o mês com esses 5 mil. Se você passar a ganhar 7, você vai aumentar seu padrão de vida, então você vai precisar de mais. Aí você vai passar a ganhar 10 e vai aumentar também o seu padrão de vida e vai querer mais. Então, a cobiça, ela entra aí nesse momento, quando a gente começa a querer mais, mais e mais e mais, e a gente começa a pecar por isso, e os pecados podem ser pecados de morte. Porque a gente começa a adorar a outro Deus, a Mamon. A origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza
e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha isso. Olha isso. Aqui ele está basicamente falando. A gente precisa falar menos, falar pouco, ouvir muito, ouvir mais, ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não se irar. E despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, aquilo que eu falei, está na nossa mente, várias coisas, de tudo que a gente já viu, ouviu, presenciou, de todos os acontecimentos da nossa vida. Então, ouvindo a palavra, a gente vai se limpar de todas essas impurezas e a gente vai ter o poder de acolher com mansidão a palavra que nos é implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então, olha só, se automaticamente a gente, durante a nossa vida, foi ouvindo e absorvendo todas essas coisas, inconscientemente, foi deixando acontecer, que agora sejamos estratégicos para ouvir o que vai nos limpar, para ouvir o que vai nos purificar, para ouvir a palavra de Deus. Deixa que a palavra de Deus seja implantada em você, que deixa chamarem de doido, de fanático, deixa. Loucos são eles. Loucos são eles. Então, deixa que a palavra de Deus seja implantada em você. Ouça, 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 ouça todo dia, toda hora, todo momento. Medite na palavra de Deus dia e noite. Ontem eu estava lendo para Heitor um salmo que falava sobre isso, meditar sobre a palavra dia e noite. E eu estava explicando para ele. Assim como eu faço com vocês, eu leio um pedacinho e explico, eu faço para ele da mesma forma. Eu estava falando para ele, meditar na palavra dia e noite é fazer o que eu faço, filho. Eu acordo e a minha prioridade é Deus, eu leio a Bíblia, eu escrevo cartas para Deus e eu ouço um outro devocional de outra pessoa, depois eu faço o meu, também eu estou me enchendo da palavra aqui, também eu estou aprendendo, depois eu sento para assistir o Café com Destino com a Lei e ouvir a palavra de Deus novamente, depois disso eu leio a Bíblia com a Lei, a gente faz um devocional e junto. Durante o dia, quando eu vou arrumar a casa, eu estou arrumando a casa ouvindo pregação, eu estou arrumando a casa ouvindo louvor. A todo momento eu estou sendo estratégica e intencional. De noite eu vou botar Heitor para dormir, eu oro com ele, eu leio a palavra, então eu me encho, eu me preencho da palavra dia e noite. E com isso eu vou ser limpa em nome de Jesus. Com isso a minha mente vai voltar ao estado original, ao plano original de Deus. E nenhum lixo que já entrou na minha cabeça vai ter poder. Nenhum. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. É isso aqui que eu estou fazendo. Olha, eu estou praticando a palavra, eu pratico a palavra todos os dias, eu não só ouço, e a gente precisa ser assim, a gente não pode só ouvir, a gente tem que ouvir, e com a palavra vem inúmeros ensinamentos, e esses ensinamentos precisam ser colocados em prática. A gente precisa praticar eles, a gente precisa viver a palavra no dia a dia, não somente ouvir, mas vivê-la, ser justo, ser íntegro, ser honesto, obedecer, tudo aquilo que eu falei para vocês ontem, que são características de pessoas que andam com Deus. Então, quando a gente ouve, se enche da palavra e a pratica, não tem outra, cara. Vai dar certo. Sua vida vai dar certo. Você vai ser salvo. E você pense pela perspectiva da eternidade. Pense que não é para agora, não é para essa vida. Antes, eu pensava muito assim, ó. Eu ficava pensando, sei lá, quem segue a Deus, né? Eu não falava assim, eu não pensava dessa forma. Eu pensava, se eu for crente, eu vou deixar de viver as coisas
da vida, vou deixar de aproveitar. Qual o sentido da pessoa não aproveitar a vida? A vida passa tão rápido. Pois é, a vida passa tão rápido e nós não estamos aqui por isso aqui, nós estamos aqui pela eternidade. Pensa, a eternidade é o sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, nunca mais vai acabar. É a eternidade. Então, quando você pensa pela perspectiva da eternidade, fica mais fácil obedecer, fica mais fácil fazer o que é certo, fica mais fácil ouvir a palavra e praticá-la. E quando a gente assiste um devocional, ouve um devocional, divulga para outras pessoas, compartilha o reino de Deus, a gente está enviando a palavra, a gente está divulgando a palavra, então a gente também está contribuindo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, a este será bem-aventurado no que realizar. Eu já li essa parte, né? Aqui fala que quem faz isso, quem ouve a palavra, quem é praticante dela, vai ser bem-sucedido em tudo que realizar. Tipo assim, então quer dizer, Nelly, que se eu ler a palavra, se eu ouvir pregação, e se eu ouvir louvor, e se eu for na igreja, e se eu praticar tudo que aqui tem dizendo, se eu seguir os princípios, os valores de Deus, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Se eu abrir um negócio, ele vai dar certo. Se eu quiser fazer uma viagem, ela vai acontecer. Sim, tudo vai ser bem sucedido. Sua família vai ser bem sucedida, seu relacionamento vai ser bem sucedido, a criação de seus filhos serão bem sucedidas, o seu negócio será bem sucedido, porque você está limpo pela palavra, você é praticante da palavra, você anda com Deus, e quem anda com Deus é remunerado espiritualmente. Não fica sem remuneração. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso é o que a gente mais vê, né? Pessoas religiosas que falam que são santos, que foram salvos, que não sei o que, e julga as pessoas. Como que você pode ser religioso e julgar as pessoas? Não encaixa, não é. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então você não é. Eu não sou religiosa. Eu faço questão de repetir, frisar isso. Eu não sou religiosa. Isso aqui não é sobre religião. Isso aqui é sobre princípios e valores. Isso aqui é sobre a palavra. Então, os religiosos são os que têm essa dualidade, vamos dizer assim. São os religiosos que julgam as pessoas, são os religiosos que julgam a roupa das pessoas, são os religiosos que, sabe? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Na Bíblia diz que se você estiver fazendo tudo certo, você está seguindo a Deus, você está cumprindo princípios, você está lendo a palavra, você está congregando na igreja, você não traz seu esposo, sua esposa, você cuida do seu filho, você o edifica, você está fazendo tudo certo, mas você não ajuda os pobres, você ainda está em falha com Deus, você ainda está em dívida com Deus, porque a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para servir. E quando a gente faz isso, quando a gente ajuda o outro, quando a gente ajuda uma pessoa que não tem, uma pessoa que está precisando, a gente está ajudando também a Jesus. Naquela passagem do grande julgamento, Jesus fala: eu tive fome e me desse de comer, eu tive frio e me desse de vestir, eu tive sede e me desse de beber. E aí os servos perguntaram: Jesus, mas quando que nós fizemos isso por você? E Jesus falou: quando fizestes pelos meus pequeninos, ou seja, quando fizestes pelos pobres, quando fizestes por outras pessoas. É o amor ao próximo, o mandamento mais importante que Jesus nos deixou: amar o próximo, amar a ponto de se incomodar com aquela situação e não deixar o teu próximo passando por uma situação de necessidade, não deixar o teu próximo precisando de você, sendo que você pode ajudar. E mesmo que você não possa financeiramente, vamos supor que agora, hoje, você tem, sei lá, R$ 800.
e tem alguém precisando desse valor para fazer alguma coisa, mas esse valor era seu para também fazer alguma coisa. Seja fiel a Deus, seja fiel ao que você acredita. Entrega para essa pessoa. Deus, ele nunca vai te pedir algo que você ainda não tem. Ele sempre te pede o que você consegue fazer. Então seja fiel no pouco, porque assim Deus te coloca no muito. Se você não é fiel no pouco, se você tem um valor, se você consegue ajudar uma pessoa e você pensa, eu não vou ajudar, porque se eu ajudar vai ficar menos para mim. Talvez eu não consiga fazer minhas coisas. Você não vai ser fiel no muito, você não vai ser nem colocado no muito, porque Deus não coloca no muito quem não é fiel no pouco. Então ajude, 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 ajude. Acabamos aqui o capítulo 1. Que bom, né, esse capítulo. Que incrível. Eu já tô amando o livro de Mateus, eu já tô achando incrível. Eu tirei daqui hoje muita sabedoria, muita coisa incrível, importante. E olha só que maravilha você começar o seu dia sendo limpo pela palavra, se preenchendo da palavra. Eu tenho certeza que durante o dia vão haver situações que você vai se lembrar exatamente do que foi falado aqui. E você vai fazer o quê? Ter a oportunidade de praticar a palavra, de ser um praticante da palavra. Não se apeguem à religião, à religiosidade. Não se apeguem, gente. Se apeguem em ser justos, em amar o outro. Amar o outro não é amar de tipo, ai, passar na rua abraçando todo mundo. Não, amar o outro é cuidar do outro, se preocupar com o outro e fazer alguma coisa, interferir na vida do outro quando esse outro está precisando. Amar o outro é não julgar, amar o outro é ter paciência com o processo de cada um, porque cada um está passando por um processo, por uma prova, cada um ao longo da vida adquiriu todas aquelas coisas de acordo com o seu ambiente. Então, a gente precisa amar o próximo como a gente nos ama, porque todo mundo vive aqui na Terra passando pelas mesmas coisas. Nós estamos sendo provados, tentados pelo Satanás. Nós estamos passando por a maior prova da nossa vida, que é a vida aqui, para que a gente consiga ter a eternidade. A eternidade é uma coisa tão boa quando se é vivida com Deus, que o Satanás ele tenta tirar isso da gente de qualquer forma. Não deixe, não permita. Continue ouvindo a palavra, ouvindo muito a palavra, muito, falando pouco e fazendo o que alegra o coração de Deus, ajudando o próximo, orando, cuidando do que Deus te confiou, que é a sua família, seu filho, seu relacionamento. Seja apaziguador, não propague contendas, fofoca. Se a fofoca chegar até você, ela vai acabar ali em você. A fofoca acaba quando chega no ouvido de um sábio, ela não é mais espalhada, ela não é mais preferida. Então, amanhã a gente continua. Eu amei esse capítulo do livro de Tiago. Se você também gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, qual que é a sua opinião, se lhe tocou de alguma forma. E eu reforço, envia para alguém, dá uma curtida aí, aquele joinha. E dessa forma o YouTube entende que é um vídeo relevante, que as pessoas precisam assistir, ouvir. E é isso, gente. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso. Muito obrigada